Evangelho de Mateus, capítulo 28. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia. A minha versão é a NVI. E eu gostaria que você pudesse acompanhar essa leitura da grande comissão. Mateus, capítulo 28, a partir do verso 16, que diz assim a palavra do Senhor. Os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Muito obrigado pela tua santa e bendita palavra, Senhor. Nós te louvamos pela oportunidade e por esse tempo de festa que nós estamos vivendo aqui hoje, em que irmãos confirmaram a sua decisão de recebê-lo como Salvador e Senhor das suas vidas. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Tempo precioso esse. Um tempo precioso em que nós aprendemos do Senhor que a coisa mais importante na vida de um ser humano, quando nós ouvimos aqui, no testemunho dos nossos irmãos, que a decisão mais importante que você tem na sua vida a tomar é receber Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. Indiscutível. Não tem decisão mais importante para o indivíduo poder receber Jesus como Salvador da sua vida. Embora alguns se batizam, muitos não têm essa preocupação e às vezes questionam: por que que eu tenho que me batizar? Por que que eu tenho que ter esse compromisso? Por quê? Porque Jesus deu tudo. Jesus deu a própria vida dele. E Jesus nos ensinou lições preciosas sobre o batismo. E a primeira questão que eu quero discutir com você, conversar e meditar com você nesta noite: por que batizar? Porque é uma ordenança do Senhor. Nós acabamos de ler o texto aqui, que Jesus disse: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é um convite, não é um conselho, é uma ordem que o Senhor está nos dando. Ele está ordenando a nós que o recebemos como Salvador da nossa vida, neste momento do batismo, está confirmando que eu recebo Jesus como Senhor da minha vida, porque eu estou obedecendo a Ele. E pelo fato de eu obedecer a Ele, eu começo a completar um ciclo de comunhão, submissão, vontade do Senhor sendo estabelecida na minha vida. Em segundo lugar, por que eu preciso batizar? Porque o batismo, ele representa o selo da nossa fé. Ele representa, é uma marca que Deus coloca em nosso coração para que nós possamos testemunhar daquilo que o Senhor tem feito em nossa vida. O texto que está registrado em Marcos, no capítulo 16, Jesus vai dizer o seguinte: Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Aí alguém pensa: puxa vida, então o batismo salva. Não. Quem, porém, não crer, será condenado. A pessoa não é condenada porque não foi batizada. A pessoa é condenada porque ela não creu. E crer, existe um conceito mais amplo nesse sentido, que está imbuído também a obediência em cumprir a vontade do Senhor. Por que eu preciso batizar?
Porque o batismo representa a circuncisão do nosso coração. No Antigo Testamento, Deus ordenou que todos aqueles que estavam com ele, todo o seu povo, todos os homens, fossem marcados pela circuncisão, que era uma marca que tinha em seu corpo, que representava que ele estava com o Senhor, que o seu coração não guardaria mais pecados, que o seu coração não guardaria mais ódio, que o seu coração não guardaria as coisas que destroem a vida do indivíduo e do próximo. Então agora Deus troca essa marca e circuncida agora o nosso coração. A marca não é mais exterior, embora isso reflita no exterior, mas a marca agora é no nosso coração. Uma vez que a circuncisão do nosso coração está dizendo que eu não mais vou alojar no meu coração o pecado, não mais serei escravo do pecado, não mais vou guardar as coisas que desagradam a Deus, mas agora, pela fé e pela graça e pelo sacrifício de Jesus na cruz, eu estou me dispondo a ter uma vida santa e viver em novidade de vida. Quando nós paramos para pensar nessa circuncisão do coração, olhamos o que Colossenses, capítulo 2, o verso 11 e 12 diz: nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que ressuscitou dentre os mortos. O batismo é o nosso testemunho de identificação com Cristo. Por isso que quando nós nos batizamos, nós nos firmamos em Jesus, porque nós nos identificamos com Ele na cruz. Em quarto lugar, por que eu preciso batizar? Se o batismo não salva, mas o batismo firma a nossa fé. E isso é importante. Ao batizar, nós estamos firmando a nossa fé. Nós estamos fazendo parte do corpo de Cristo. O batismo é um selo em que eu faço parte de uma comunidade. O batismo significa que eu estou, sim, me comprometendo com o reino de Deus. O batismo significa, sim, que eu estou me comprometendo em andar com os meus irmãos em vida santa, pregando a palavra de Deus, vivendo de acordo com a vontade do Senhor, ensinando aos meus filhos a ter uma vida de acordo com a vontade do Senhor, criando-os na disciplina do Senhor, tendo o meu casamento santificado pelo Senhor. O batismo representa tudo isso. Por isso a sua importância. Por isso que quando nós pensamos que o batismo firma a nossa fé, e eu achei isso interessante. Porque dia desse vi o pastor Neto conversando com alguém, e ele disse, o batismo não salva, mas o batismo firma a nossa fé. Ele confirma a nossa decisão. Eu achei isso maravilhoso. Eu nunca tinha pensado nisso. E é verdade. Se nós falamos, pastor, mas se o batismo não salva, e o batismo não salva, é verdade, o batismo não salva, porque se o batismo salvasse, o ladrão da cruz estaria no inferno. Porque ele falou para Jesus, lembra-se de mim quando entrar no seu reino? E o Senhor Jesus disse, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Hoje mesmo. E aqui há algo muito importante, porque o ladrão não teve oportunidade do batismo. Mas uma vez que nós temos oportunidade do batismo, precisa fazê-lo. Lembra do eunuco? Filipe pregou ao eunuco quando ele passou por muitas águas. O eunuco disse, olha, tem água aqui, o que me impede de ser batizado? E Filipe disse, nada, se você crer de coração, você será batizado. E ele disse, eu creio que Jesus é o meu Salvador. É preciso batizar. Você que tem vindo na igreja, você tem que participar da igreja, e você fala, olha pastor, eu já sou salvo mesmo, mas você não é o ladrão da cruz. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Você não está preso a uma UTI. Você está bem.
Você tem a oportunidade de batizar, faça. Se você tem a oportunidade de fazê-lo, faça. Obedeça ao exemplo do próprio Jesus, que nos ensina que ao batizar, Ele está conosco, nos dando exemplo daquilo que nós precisamos fazer, de nos comprometer em ser usados pelo Senhor para a expansão do teu reino e da sua glória. Podemos dizer que o batismo, ele faz parte do processo da salvação. Porque a salvação da nossa alma, ela é um ato, sim, mas a nossa salvação, ela é também santificação, e ela é também glorificação, ela é também justificação. Por isso que é importante que, quando nós nos batizamos, aceitamos Jesus, caminhamos nesse desenvolvimento da nossa salvação, que é a nossa santificação, e a santificação está imbuído ali a nossa submissão à vontade do Senhor, em cumprir a vontade do Senhor, fazendo então aquilo que o Senhor ordena, a primeira coisa para um discípulo: se batize. Por isso que nós fazemos isso e fazemos com festa. Podemos dizer que o batismo, sendo parte desse processo, Pedro vai dizer em 1 Pedro capítulo 3, verso 21, e isso é representado pelo batismo que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Por que eu devo ser batizado? Porque o batismo, ele é a nossa identificação com Jesus Cristo. O batismo tem um significado além de ser um testemunho público, mas ele representa o tipo de fé que eu tenho depositado em Jesus. Quando falamos sobre fé, nós falamos sobre alguns elementos importantes. E o primeiro dele é a identificação. É o aspecto da fé que nos faz ver que Jesus assumiu a nossa posição de pecado para que assumíssemos a posição de justiça dele. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21, diz assim para nós, preste atenção: Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Quando Deus olha para nós, escute, quando Deus olha para nós, Ele nos vê pecadores que Ele ama, mas que são merecedores do inferno. Quando nós recebemos Jesus como Salvador, Deus olha para nós, através de Jesus, como homens e mulheres pecadores, merecedores do inferno, mas que foram justificados por Jesus. Por isso que a importância do batismo, porque ele representa aquilo que o Senhor fez no nosso coração. Fez no nosso coração. Por isso a importância do batismo. A fé nos coloca com Jesus na cruz, crucificado com Ele. A fé nos coloca no túmulo, sepultado com Ele. A fé nos coloca ainda nos céus, à direita de Deus, ressuscitados com Cristo. É isso que representa o batismo. Mas o batismo, os elementos básicos da fé também é a apropriação. Apropriação. É quando entendemos que não somos salvos pelas obras, mas sim pela graça mediante a fé que nos apropriamos disto. Paulo escreveu a Timóteo: tome posse da vida eterna. E Deus está dizendo para nós: receba Jesus como Salvador e tome posse da vida eterna que Ele tem disponibilizado a todo homem e a toda mulher. Para isso é necessário que nós possamos recebê-lo como Salvador e Senhor da nossa vida. Quando nós pensamos nesses elementos de fé e entendemos que a nossa salvação e aquilo que representa o batismo na nossa vida é algo tão importante, é um testemunho tão importante, que ele precisa impactar a sua vida, que ainda não recebeu Jesus como Salvador e Senhor.
Nós temos muitas pessoas aqui, muito mais pessoas, creio, em nome de Jesus, que está nos acompanhando pela internet. E é interessante, quem está aí, eu creio que tem uma visão melhor do batismo ali, quando as pessoas são batizadas, que as pessoas, quando mergulham na água, elas estão dizendo o seguinte, quando elas são imergidas na água, elas estão dizendo, eu morri para este mundo. Elas já morreram no momento em que aceitaram Jesus como Salvador. E quando elas são levantadas pelo pastor, e o pastor levanta ela está dizendo, eu estou ressuscitando para uma nova vida com Cristo. Mas isso é um testemunho, isso já aconteceu na nossa vida. Já aconteceu. Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 6, diz o seguinte a partir do verso 3, ou vocês não sabem que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus? Fomos batizados em sua morte. Portanto, somos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo ressuscitado dos mortos, mediante a glória de Deus, Pai, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Ser batizado representa que Jesus mora no seu coração. Ser batizado representa que Jesus justificou você. Ser batizado representa que o Espírito Santo mora na sua vida. Ele agora faz morada. Antigamente Deus vinha, falava com o povo de Israel, saía da presença, mas agora Deus mora em sua vida. Evangelho de João, capítulo 14, o Senhor Jesus nos ensina que aquele que me ama, me obedece. Aquele que me ama, me aceita como Salvador. Aquele que me ama, se batiza, porque eu tenho ordenado, o Senhor Jesus diz. E aquele que me ama é aquele que me obedece, eu receberei e meu Pai virá até ele e nós vamos fazer morada nele. Morada no seu coração. Transformação de vida, libertação dos pecados, é isso que o Senhor faz. Nós temos visto tantas vidas, tantas pessoas que têm sido moídos, esmagados pelo pecado. E os seus olhos estão tapados, os seus ouvidos estão tapados também, ele não consegue ouvir que Jesus liberta. As pessoas que se batizam, elas entenderam que Jesus é libertador, que Jesus é transformador, Jesus pode mudar a sua realidade com uma só ação, a morada de Deus na sua vida. Ele pode libertar você de todas as suas, de tudo aquilo que escraviza você. E você precisa ser liberto. Porque existem dois caminhos. O céu e o inferno. Uma vez que você não aceita Jesus como Salvador, e aquilo que nós chamamos de blasfêmia contra o Espírito Santo, e se você morrer negando Jesus como seu Salvador e Senhor, você decidiu para onde você vai depois que morrer. Mas aqueles que receberam Jesus como Salvador e Senhor, cumpriram a vontade do Senhor e aceitaram Ele em seu coração, têm os seus nomes escritos no livro da vida. Por isso que nós não cansamos de dizer, receba Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. Ele está dando uma oportunidade hoje para você. Hoje é dia de salvação. E que você possa recebê-lo, e que nós possamos caminhar juntos, e que nós possamos batizar você, e que você faça parte da família de Deus, e que Deus possa transformar a sua vida, a sua família, o seu futuro, e que Deus possa dar a certeza de vida eterna a você. Por que batizar? Porque Jesus o fez, e Ele nos mandou fazê-lo. Que Deus nos abençoe. Oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, somos gratos pela oportunidade que o Senhor nos concede. Fala aos nossos corações, Senhor. Ó Deus, que se há alguém aqui nesta noite, nesta manhã, que ainda não recebeu o Senhor como Salvador e Senhor da sua vida, que possa tomar essa decisão tão importante para que tenham vidas livres e transformadas pelo Senhor. Nós oramos agradecidos por cada irmão e irmã que se batizou aqui. Muito obrigado. Continue a cada dia a transformar as suas vidas
e que eles possam ser luz, levando a sua salvação a tantas outras pessoas. No nome de Jesus que oramos agradecidos. Amém.